Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso TheCast, o nosso podcast aqui do Colégio Dinâmico. Hoje estamos entrevistando o Pedro, que veio falar de uma empresa que é nossa parceira há 30 anos e que já está há muitos anos no mercado, não só em Jataí, mas em toda a nossa região, estabelecida há muito tempo. Então, convidamos a que ele se apresente aqui também para vocês. Eu sou a Mariana, coordenadora do Bilíngue aqui do Colégio Dinâmico. Estou à frente do podcast e quero que ele se apresente para vocês também. Tudo bem? Meu nome é Pedro. Primeiramente, queria te agradecer, Mariana, Fabrício. Prazer enorme estar aqui com vocês, né, Mari? Nós somos colegas aí por muitos e muitos anos. Não precisa falar como é que era no dia a dia, não, tá? Deixa em off. Mas, brincadeiras à parte, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz também de saber que o Colégio Dinâmico já está completando 30 anos. E eu faço parte dessa história, eu estudei aqui muito tempo. Sim. Então, poxa, quando veio o convite eu não pensei duas vezes e aceitei. Então, muito obrigado e vamos trocar uma ideia, acho que vai ser bem legal. Isso, Pedro. Então, o objetivo aqui, né, é conhecer também um pouco da história da empresa, da J Cruzeiro, que, como a Mariana disse, está estabelecida no mercado com mais de 40 anos. E qual que foi o grande incentivo para se criar a empresa? Qual foi o gatilho que a empresa foi criada? Quando você fala de segredo e essa trajetória, né, até chegar até aqui, eu acho que, assim, passa muita coisa na cabeça, né? Certo. A empresa, ela é familiar, então ela começou há 41 anos atrás com meu avô. Ele era profissional da área e a família foi toda chegando junto. Os filhos foram junto dentro do negócio, foram fazendo o negócio andar dia após dia. Depois já veio eu e meu primo, que somos a terceira geração. E aqui já estamos com 41 anos de mercado. Quando a gente fala de 41 anos, assim como vocês estão fazendo 30 também, é tempo pra caramba. Não são 30 dias, né? Muito tempo. E varejo também, né? Tem os seus desafios, né? A gente sabe que hoje, num cenário que um CNPJ abre hoje, ele estatisticamente ele não passa de 2 anos, assim, né? Então, são vários desafios, mas a motivação do negócio, que leva o nome do meu avô, acaba que isso nos motiva todos os dias a caminhar, né? Show de bola. Como você foi meu colega, é ex-aluno, eu também queria te perguntar, porque a gente vê, né, hoje em dia, crianças que focam em uma área específica, que já miram ali num vestibular específico, e existem também aquelas crianças que já miram ali numa sucessão, que querem criar uma empresa a partir delas mesmo, da própria geração, ou que querem continuar uma empresa familiar. E eu queria que você contasse pra gente se isso já era uma vontade sua, se surgiu depois, se foi ao longo do seu amadurecimento, como que foi? Eu acho que foi muito natural, Mariana. Eu nunca fui obrigado a estar lá, nem meu primo, nunca houve, vocês precisam estar aqui dentro, vocês precisam viver isso daqui, né? Uma coisa que é bacana é que eles falam que a J Cruzeiro era um sonho deles. Não necessariamente precisava ser um sonho nosso. Mas acho que foi uma consequência. Eu via, né, meus pais trabalhando lá dentro, a família inteira. Então, aos sábados, quando não tinha aula, né, eu ia para lá junto, ficava do lado do balcão. Nas férias, né, às vezes não viajava, ficava na cidade, ia para a loja. Então, acho que foi consequência. Quando eu estudava aqui, a loja aqui ao lado, saía da escola à tarde, ia para a loja, esperar fechar a loja para ir para casa. Então, acho que foi muito natural. Então, é o que eu falo. O sonho dos pais, eu acredito nisso também, eu acho que foi muito legal isso, ele não necessariamente precisa ser o sonho dos filhos. Eu acho que cada um tem a sua história, né? Mas, no nosso caso, não teve algo que foi imposto, mas eu acho que foi muito natural. E isso fez bem. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa e, na verdade, nunca passou pela minha cabeça fazer outra coisa. Eu almejo um vestibular em tal área. Não. Eu sempre, para mim era muito claro, desde muito novo, não, eu quero estar ali dentro. Então, no nosso caso, foi muito natural mesmo. E você falou uma palavra muito interessante que é sonho, né? A J Cruzeiro trabalha no ramo de construção e ela ajuda as pessoas a transformar o sonho da casa própria em realidade, né? Então isso faz parte, vocês fazem parte da vida do jataiense, né? Vocês têm uma história de sonho da vida do jataiense. Como vocês encaram isso?
qual que é a responsabilidade que a empresa tem quando se fala do sonho das pessoas? E é isso mesmo. A gente percebe isso todos os dias. E é muito bacana, porque quando você está ali no salão de vendas, você conhece as pessoas, porque uma obra ela não é uma única compra, né? Ela tem recorrência, então você vê aquele rostinho daquela pessoa muitos e muitos dias ali, o decorrer de um período, né? E quando você vê que essa obra vai finalizando, que principalmente na parte do acabamento, na hora que a pessoa começa a ver aquele sonho tomando forma, né? O revestimento assentado, o piso assentado no chão, a torneira lá no banheiro, é muito gratificante. E tem muitas histórias, assim, quando você vê, por exemplo, várias histórias da pessoa que ficou a vida inteira planejando, né, fazendo as economias para fazer do jeitinho que ela sempre quis. Então é muito bacana você fazer parte disso, pertencer a isso, né? Eu costumo dizer para o nosso time de vendas que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque realmente nós trabalhamos ali com pessoas, com sonho de pessoas, né? E é muito bacana vivenciar isso todos os dias, muito legal. Muito bom. Uma pergunta que eu também tenho relacionada a isso, né? A essa responsabilidade com esses sonhos. Vocês como empresa, como que vocês se preparam para atender toda essa expectativa? Seja com produtos ou com negociação, com pós-venda? E é um grande desafio, Mariana. Esse ponto que você colocou na mesa é muito importante, porque ali na loja nós trabalhamos com várias categorias de produtos. Então, nós atendemos ali desde o cliente estar no início da obra até quando ele muda para dentro da casa. Então, igual eu comentei, são meses de obras e tudo mais. Então, você ter um time capacitado para entender todo o processo de uma obra, desde o início até o fim, realmente é algo que a gente tem que colocar muita energia diariamente, com treinamento, com capacitação, porque o nosso segmento, por exemplo, eu vou lá e vendo uma tinta, por exemplo, para o Fabrício. O Fabrício foi lá e pintou a casa dele do lado externo e eu vendi uma tinta para a área interna. Não vai dar certo. E agora? Já pintou? Não tem como eu voltar com essa tinta para a lata. Assentei um piso no lugar que não poderia. Então, olha o tamanho do problema, né? Então, você tem que ter um time ali, primeiro, que estejam alinhados com esse propósito. A gente fala muito de propósito de pessoas, porque nós lidamos com sonhos de pessoas o tempo todo, e também alinhados a ter interesse de aprender tecnicamente diariamente, porque é uma constante evolução, as coisas mudam muito rápido. Sim, muitos detalhes. A tecnologia ela tá muito avançada. Coisas de 2 anos atrás, hoje já mudou completamente, então você tem que estar sempre atualizando, né? E 40 anos, né, como você disse, são muitas histórias, são muitos sonhos, são muitas interrogações, né, para chegar aqui. E hoje a J. Cruzeiro é uma empresa consolidada, com certeza. Se você fala de empresas em Jataí, eu tenho certeza que a J. Cruzeiro representa muito bem empresas genuinamente jataienses. Eu acredito que se você fala, se pedir para qualquer pessoa da cidade falar de 5 empresas, com certeza ela ocupa esse lugar, né, entre as 5. E nós percebemos que a J. Cruzeiro expandiu lojas na cidade, então nós temos o centro de distribuição, nós temos, enfim, vários locais, e na cidade vizinha também, que é Rio Verde, que é um mercado que também está em franca expansão. Sim. E o que levou vocês a chegarem até Rio Verde, encarar esse desafio, mais esse desafio, haja visto que a empresa está consolidada hoje em Jataí? Eu costumo dizer que nós, internamente, nós dizemos que são muitos anos, mas que a responsabilidade ela só vai aumentando. Porque não significa que o fato de nós termos chegado com 40 anos vai garantir mais 40. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, um cuidado muito grande com o negócio, de fazer com que a cada dia que se passa ele seja melhor para as pessoas que estão com a gente, para que elas tenham oportunidade, porque nós também temos esse comprometimento com as pessoas que estão com a gente, né? Então, isso é um ponto muito importante. Então, essa responsabilidade ela é muito grande. E quando você fala de Rio Verde, foi uma cidade que nós sempre tivemos um desejo de estar lá, né? É uma cidade muito próspera, como Jataí também. É uma cidade que está com um crescimento muito bacana e sempre foi um desejo nosso, mas nós sempre tivemos a preocupação de ser muito pé no chão, de não aventurar, de tentar
entender o momento ideal para que isso aconteça. Porque não é muito simples a questão de logística, de material de construção. Então, você simplesmente abrir um ponto de venda, se você não estiver preparado, com um time para ajudar, você ter braço para que isso aconteça, uma logística bem resolvida, os desafios, eles são inúmeros. Então, a gente sempre teve essa preocupação. Sim. Então, com o tempo, nós fomos estruturando, amadurecendo, até que 2 anos atrás nós inauguramos essa operação lá. Estamos muito felizes. Inclusive, vocês estão lá também, eu vejo lá vocês comprando lá com a gente, a Fatinha vai lá de vez em quando também. E, enfim, estamos muito felizes de estarmos lá também. Nós temos, né, Mariana, além do colégio, né, aqui nós temos também os polos da Estácio, né? Inúmeros lugares, né? Então, são 8 polos da Estácio, né? 8 ou 9. Isso, Chapadão. Que legal. Então, 2 em Rio Verde, nós Legal. temos um super polo, onde nós temos aulas semipresenciais e nós Com o estamos professor também, Fabrício. comigo também, estou lá também pronto. todas as segundas e terças, né? Isso. E é muito bom quando, ao chegar em Rio Verde, nós nos conectarmos, né? Nós Sim. nos reencontrarmos, porque Sim. é uma identificação que gera e isso faz com que as nossas empresas, o Colégio Dinâmico e a J Cruzeiro, sejam mais fortes. E você falou uma coisa que é muito bacana, que é trabalhado muito aqui internamente, que é essa questão de garantir mais 30, mais 40 anos, né? Porque a empresa não vai parar, as pessoas não param, e dar essa segurança para os nossos colaboradores, para os colaboradores da J Cruzeiro, é muito importante, até para que eles se sintam pertencentes. Exato. Né? Essa sensação de pertencimento é fundamental para que o negócio possa caminhar bem, né, Mariana? E como que é esse senso de responsabilidade para vocês? Porque além de empregar diretamente muitos funcionários em todas essas lojas, vocês movimentam também a construção civil por inteiro, né? Como que é essa responsabilidade, saber de tudo isso? Que a loja tem essa influência, ela carrega esse peso? Eu estava comentando com o Fabrício, antes de começar, fiquei assustado com a quantidade de colaboradores que vocês também têm aqui. Porque, caramba, assim, vocês sabem muito bem o tamanho dessa responsabilidade, né? De estar ali, poxa, responsável muitas das vezes de colocar o prato de comida na mesa das pessoas, né? Então, eu acho que, independente do tamanho da empresa, se ela tenha 5 funcionários ou que seja uma potência, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Esse senso com pessoas, esse cuidado. Então, realmente é um desafio. E é isso, quando você fala também do segmento, né? Existem situações que você pode controlar, mas muitas você também não pode controlar, né? Igual hoje nós estamos vivendo um momento de uma Selic muito alta, né? Hoje acaba que o juros de financiamento está muito alto, muitas das vezes inviabiliza, tanto para construir, tanto para comprar casa, né? Então, são vários desafios. Empreender, como vocês sabem muito bem, não é fácil, cada um com o seu desafio, mas o que motiva é essa vontade de fazer o negócio ser cada vez maior e melhor. E é uma coisa que eu falo muito com as pessoas que estão com a gente. Eu falo muito a roda girar. Eu acho isso muito legal, porque, poxa, se a pessoa acreditou no nosso sonho de estar com a gente, sente pertencente ao nosso negócio, à nossa cultura, é muito importante que essa pessoa também desenvolva e cresça muito com a gente. Então, isso nos motiva a caminhar com o negócio diariamente. Então, nós fazemos não só por nós, mas também por quem está com nós. Porque é muito bacana você ver. Nós temos hoje inúmeros exemplos de pessoas que começaram... Tem gente que começou na limpeza e foi passando departamento por departamento. Vendedor da nossa menor unidade, hoje é gerente de maior loja. Então, tem muitas histórias bacanas dentro do nosso negócio. Isso nos motiva cada dia mais, independente dos desafios do cenário, né? E nós estamos falando muito de história, né? História, da importância de uma construção de história. E agora, 2026, olhando para frente, né? Olhando para o futuro. O que a J Cruzeiro vislumbra para os próximos anos? Muita coisa. Tem hora que a cabeça fica até, né? São muitas ideias. Muita ideia. A gente fala que o mundo, não sei qual a percepção de vocês, mas eu percebo que antes, para uma inovação acontecer, demorava muito tempo, né? Às vezes, assim,
era 10 anos para Sim. algo significativamente mudar, acontecer. Hoje, de 6 em 6 meses, de ano em ano, parece que já muda tudo. E com isso, vai aparecendo muita oportunidade. Então, hoje a gente enxerga que o cenário ele é muito aberto. Assim, o Brasil é um país muito grande, tem os seus desafios, mas a gente tem que acreditar no Brasil, a gente tem que acreditar na nossa cidade, na nossa região e fazer a nossa parte, né? Eu acredito que a gente tem que estar sempre olhando para dentro do nosso negócio, entender onde ajustar, onde melhorar, onde deixar os processos melhores para que a gente avance. Então, quando a gente olha para frente, Fabrício, eu estou com muita sede de crescimento, tô novo, tenho família que me dá total suporte, eu tenho meu primo que está muito junto comigo no dia a dia, nós somos 3 meses de diferença, somos todos colegas da Mari também, ele era mais atentado um pouquinho. Um pouquinho. Essas coisas. A gente não vai contar hoje, não. E, enfim, então nós gostamos do que nós fazemos, do nosso dia a dia, e o nosso sonho é o mesmo, que é estar cada dia mais na frente desse negócio e avançando. Então, estamos animados. Isso é bom, isso é bom. É isso aí. E de todas essas mudanças, até as mudanças geracionais que tiveram na família, de gente que entrou, gente que foi saindo um pouco de cena, focou mais em um ramo, o outro ficou mais no comercial. O que você viu que ao longo desses 41 anos já mudou muito, que seja um facilitador ou às vezes algo que dificultou? Eu costumo dizer que nunca tem certo e errado, né? Esse negócio é muito engraçado. Igual, por exemplo, eu já sempre fui da parte de vendas ali, de estar ali na frente, eu nunca fui do escritório. E eu já tenho gente da família que já é mais de escritório, já não é de estar na frente. E tá tudo certo, né? Não tem certo, não tem errado. Eu, dentro do escritório, eu fico doido. E às vezes a pessoa na frente do salão, ela não se dá bem, não sabe lidar. Então, eu acho assim, o mais importante é o quê? Nós entendermos aonde cada um se sente bem, onde cada um se sente à vontade e buscar ser o melhor aonde ela está. Porque uma coisa que aconteceu dentro da empresa, e eu acho que faz muito sentido e que foi muito importante, Mari, foi que ninguém está em determinada função por ser da família. Uhum. Esse ponto ele foi muito importante. Eu, por exemplo, eu comecei varrendo depósito. Rodei todos os departamentos da empresa, fui para administrativa, até para entender onde eu me sentia melhor, né? A partir do momento que eu fui rodando todos os departamentos e na hora ali de vendas eu parei, falei, aqui que eu me encontrei, eu fui vendedor da menor operação, depois eu assumi a posição de número 2 dessa menor operação, depois eu virei o número 1, depois eu fui para uma loja um pouco maior, fiquei por um período, então foram anos ali construindo, né? Então, isso que é bacana. Você quer estar aqui, legal, muito bom, mas a gente tem que entender que também é empresa. E existe uma responsabilidade muito grande, né? É igual nós falando da importância de avançar para as pessoas que estão com a gente. Então, nós também temos que saber separar isso muito bem, né? Essa questão de família, negócio, porque você tem que pensar muito na empresa e fazer com que ela tenha mais 5, mais 10, mais 15, mais 20 anos, né? E você falou aí da questão de varrer no depósito, enfim, dependendo da função. Tem alguma história inusitada, engraçada, que você possa trazer pra gente, assim, que aconteceu ou que com a própria empresa mesmo, às vezes a própria empresa ou com você dentro da empresa, que você essa aqui eu vou ter que contar. Um dia eu vou contar essa história. Tem muitas. Tem um rapaz que ele chama Alan, ele é vendedor da Catedral, tá conosco há mais de 20 anos, isso é certeza. E na época, eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, 10 no máximo, um belo sábado aí, que eu fui para a loja, estava lá no depósito, lá onde eu ficava, e ele, nessa época ele também era do depósito. E hoje ele é vendedor da loja. E aí, eu lembro que na época, acho que fechava meio-dia aos sábados e foi chegando perto do horário de finalizar o expediente. Ele olhou pra mim, você vê, eu nunca esqueço, ele olhou pra mim e falou assim, você tá muito limpinho hoje, seu pai vai achar que você não trabalhou. Fabrício, Mari, ele tinha um pallet de cal, sabe? Aquele saco de cal, branco, pó. Nossa, e ele pegou, me colocou no colo, me jogou em cima do cal, me virou, me deixou branco.
Aí ele pegou e falou, agora sim você tá pode ir parecendo que você embora. trabalhou. Agora você pode ir lá. Agora, o orgulho da empresa. E eu tinha ralado o dia inteiro. Era Assim, porque foi... e quando você chegou em casa daquele jeito? Nossa senhora. Acho que minha mãe falou assim, acho que não precisa ir todo sábado. Mas era um pouco. Mas tem muita história. Nossa, desde sair daqui da escola às 5 horas na época, eu acho, e a loja fechava às 6, essa 1 hora lá eu tocava, fazia a festa. Essa é uma lembrança que eu tenho, e é muito engraçado voltar, né, agora, nós dois, depois de formar, tá trabalhando, cada um em uma realidade diferente, mas é verdade, porque eu lembro desde criança, era prova ou tarefa de casa, você fazia tudo e ia trabalhar. E agora a gente falando antes de começar, que daqui uns dias meu rapazinho já vai estar aqui, então, olha que legal, né? Há pouco tempo atrás era eu, agora já é... E é isso, né? A sequência do segmento, né? Então, você estudou aqui, agora seus filhos estudam, né? O colégio é parceiro da Jota Cruzeiro aqui, é parceiro em Rio Verde, depois você assume, a Mariana vem também nessa questão da sucessão, Sim. E a parceria vai prolongar. Os primos, né? Estão todos aqui, então todos. Então isso é muito legal. Isso mostra a seriedade dos negócios, mostra a seriedade das empresas, né? Que as pessoas podem confiar no colégio, podem confiar na Jota Cruzeiro, são empresas de nome, não se alcança 40 anos, não se trabalha com o sonho das pessoas 40 anos, né? E nem com a formação das pessoas há mais de 30 anos, né? Quantos alunos saíram do colégio hoje, ocupam, independente das posições que eles ocupam, mas eles alcançaram o curso desejado, a universidade desejada, e hoje estão estabelecidos no mercado a partir do sonho que ele construiu aqui também no colégio. E você estava comentando tanto de coisa que tem aqui. Sim. Nossa, eu falei, gente do céu, à tarde tem isso, e plantão de aula prática, e falei, caramba, assim, a pessoa que quer um vestibular mais concorrido, tem uma direção para ela. Nossa, isso é muito legal, porque vocês conseguem abrir um leque muito grande, né? Isso. Essa questão de realmente, a gente fala que é dar o remédio certo para cada um, né? O que você busca? Eu busco isso, então a gente tem. E você? Eu já busco outra direção. A gente tem também. Então, essa possibilidade que vocês dão para todo mundo é muito legal, né? E é bacana porque você já é um caso, né, que prova isso. Que nós temos inclusive a turma de alta performance, a turma dedicada ao agro, muitos alunos que já saem daqui pensando no mercado de business, de ir para fora, uma formação para o exterior. Sim. E temos de tudo, todo tipo, porque a gente respeita a individualidade do aluno. E vocês, como empresa, como Jota Cruzeiro, como uma empresa que está dentro da casa da maioria dos jataienses, do pessoal da região, como que vocês preparam o atendimento de vocês para receber tudo isso, para respeitar essas vontades e mesmo assim conseguir direcionar o cliente? É muito bacana porque é exatamente isso que você falou. Ali nós temos produtos, grupos para atender todo mundo. Então, hoje é uma coisa que a gente prioriza muito, a gente tem assim como algo muito importante dentro do nosso negócio, que é poder atender todos, né? Eu sempre falo que essa loja aqui, a Matriz, do lado de vocês, ela é de 2003. E aí a gente escuta, eu não vou me recordar, né? Eu tinha 6 anos na época, mas eu escuto as histórias dos meus pais, tios, avós, falando que na época que foi inaugurar aquela loja, era a maior loja da cidade, material de construção, em 2000, pensa, 23 anos atrás, não tinha ainda muita coisa aqui nessa parte alta da cidade, né? Então, deu um friozinho na barriga, né? Falar, ai meu Deus, será que nós estamos entrando, né? E aí eles falaram que o ponto mais importante foi o quê? Continuar com a essência. Sim. Então chegava o pedreiro com a botina cheia de terra. Vem cá, pega na mão, vamos tomar um café, senta aqui, né? Ou seja, o que fez nós chegarmos até aquela loja ali é o que nós continuamos dia a dia. Então é uma coisa que é da raiz, é uma coisa que a gente não pode abrir mão, essa questão de tratar todo mundo bem, cuidar de todo mundo bem, independente de quem seja, se é o profissional, se ele... Tem gente que fica com receio, né, vai lá, passa o pé, a botina suja no tapete, fala, não, rapaz, aqui é loja de construção, bora, vem pra dentro, né? Isso é muito bacana. Você falou de essência, né? Eu sou nascido em Caiapônia, morei em outras cidades, até vim pra cá fazer universidade.
E mesmo não sendo daqui, eu conheço a história do seu avô, seu Zé Cruzeiro, né? Uhum. Então eu sei da história dele. E qual que é a importância dele, para quem não conhece, para quem está assistindo o nosso podcast agora e não conhece a história, né? Qual que é a importância dele nesse processo, né? Nessa maturação da empresa? Conta um pouco pra gente do seu avô. Meu avô é uma peça, né? Ele é uma figura e ele e a minha avó, eles são, assim, são os esteios, né? A minha avó também, ela foi extremamente importante ali no início, junto com ele. Eles brincam, né? Porque ele teve a ideia de abrir a loja, de ter uma loja, de começar, porque ele era eletricista e encanador, né? Igual a história que você conhece. E aí ele pensou, falou, poxa, eu tenho um cunhado que vai para Goiânia fazer frete e na volta, se ele voltar vazio, eu vou pedir para ele colocar um pouquinho de fio, na hora de fazer a instalação eu vou tentar vender junto, né? A mão de obra, fazer uma casadinha, mão de obra e produto. E assim foi o começo. Mas voltando um pouquinho, ele pensou nisso, arquitetou tudo, falou, vou começar. E de última hora ele falou, não vou não, eu acho que não vai dar certo, eu tô com medo. Aí a minha avó falou, não, agora você vai. Você falou, você já construiu tudo aqui, agora você vai. E aí a minha avó brinca hoje que ela ela fez falou, acontecer. Ele não ia, eu que... Mas eu tenho certeza absoluta disso. É a mulher, né? E aí começou na garagem de casa ali mesmo e foram acontecendo. E logo os filhos foram vindo e foi indo. E as coisas aconteceram. E foi indo. Eu vejo muitos cursos que vocês fazem, até os próprios funcionários também, que são, não sei se são cursos das empresas para aprender sobre coisas mais específicas. Como que funciona? Tem de tudo um pouco, porque é aquilo que a gente estava falando. Principalmente, a gente é uma empresa que pensa ao longo prazo e dá oportunidade para as pessoas. Então, hoje, por exemplo, apareceu uma oportunidade em tal departamento dentro da companhia. Essa vaga ela é oferecida pro nosso time nesse primeiro momento, não para fora. Então, a gente tem esse cuidado de que fazer essa seleção interna, essa capacitação interna. Então, hoje, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um gerente de loja, que hoje ele é um vendedor, mas ele tem um desejo de se tornar um gerente de loja. Então, nós já começamos, ele se cadastra. E aí, a partir desse momento que ele se cadastra, ele começa o aprendizado, a jornada para ele construir um cenário que um dia ele se torne um gerente de loja. Então, não é algo que apareceu uma oportunidade, a gente vai para o mercado. Por quê? Poxa, primeiro que essa pessoa está com a gente. Ela veste a nossa camisa há muito tempo. Ela conhece as pessoas, conhece a empresa, conhece a cultura. É merecedor, né? E ver essa pessoa avançando dentro do negócio, ela criando mais raízes. Então, isso é muito legal. Então, hoje a gente tem essa preocupação muito bacana de quê? De primeiro olhar para dentro e construir isso internamente, engajar isso, fomentar isso, essa cultura, né? Então, e aí a gente oferece muita coisa, desde treinamento, curso, depende para onde a pessoa almeja, né? É mais logístico, comercial, então nós vamos adaptando e construindo. Aí o RH ele é muito ativo nesse ponto de dar um direcionamento, seja treinamento de liderança, seja várias situações desse tipo, né? E vamos falar um pouquinho do nosso cliente, né? Você que está dentro, que nós nos perguntamos sempre, todos os dias, como as pessoas nos veem, como os nossos clientes nos veem, como que os nossos clientes, os nossos alunos, os pais dos alunos, nos veem aqui como representantes do colégio, como empresa. Vocês fazem essa pergunta? Claro. Como Sim. as pessoas... Sim. Qual é a ideia, qual que é a imagem, qual que é o desejo da J Cruzeiro quando um cliente vai escolher a J Cruzeiro como empresa? Ela vai escolher a J Cruzeiro para ajudar a realizar o sonho da vida dela, que é construir a casa, ou o negócio, ou imóvel, enfim. Eu acho que a partir do momento que você quer ter uma boa percepção, uma boa imagem, é de dentro para fora. Acho que primeiro é você vender isso internamente para depois você vender isso para fora. Isso funciona para tudo. Seja para uma campanha que você vai fazer ou para a cultura mesmo de dia a dia. Então, o primeiro passo é você ter pessoas que estão com você, que atuam com você diariamente, fazer com que elas se sintam pertencentes, que elas
trabalhem o mais no claro possível, que elas entendam a trajetória delas dentro da companhia, as oportunidades que elas vão ter. A partir do momento que isso fica muito bem claro para as pessoas que estão com a gente, muito bem enraizado, você tem um time que trabalha com propósito. E isso muda tudo. E aí, é uma forma muito natural. O time ele começa a vender isso para fora. Né? Então, não basta você ter ali meia dúzia de pessoas querendo transmitir isso. Você tem que ter todo mundo na mesma página, independente de onde esteja, de qual função seja, né? Porque não há marketing que dá conta, né? De vender algo, chega lá, o cliente chega e dá meia volta e vai embora. Não tem volta como. Nunca mais. Igual até o João tá ali com a gente, ele é uma das pessoas do marketing, nós fazemos as nossas reuniões semanais de alinhamento e tudo, e isso é muito claro, assim, vou começar, por exemplo, uma campanha, uma ação, seja o que for, toda empresa, pode ser a pessoa da limpeza, ela tem que saber, ela tem que estar na mesma página, ela tem que saber para onde a empresa está indo, o que ela está pensando. Eu costumo dar esse exemplo, falo assim, a menina da limpeza, ela está na fila do pão, comprando pão, a pessoa vê que ela está com uniforme, lá no Jota Cruzeiro está tendo isso, ela tem que saber. Tem que saber. Então, todo mundo na mesma página tem que ser muito claro para todo mundo, né? Então, eu acho que a partir do momento que isso começa a transbordar internamente, aí é natural, aí vai para fora. Isso segue, isso torna-se orgânico. É orgânico, é. E eu vejo que é o caminho, não tem para onde correr, né? Nós aqui como colégio, tudo que a gente escuta, todas as conversas que a gente ouve aqui nessa rádio, a gente fica pensando em mensagens para os nossos alunos, né, em proveitos para eles. E te trazer que é muito importante para isso, porque muitos deles têm essa vontade de empreender, de criar empresa ou de expandir as empresas familiares. E eu queria que você desse um conselho. O que que você, O que que você falaria para eles? Fala, olha, essa dica é fundamental. Gente, eu acho assim, é aquilo que a gente conversou há pouco tempo atrás. Tem que ser o seu sonho também, eu acho que começa por aí. Ninguém fazer o que não sente bem, confortável, à vontade, não, assim, ao meu ver, não é o caminho. Acho que o primeiro passo é você querer estar ali, se idealizar ali e falar, não, é isso que faz sentido para mim, né? Esse é o meu propósito. Então, acho que começa por aí. E o segundo é cair para dentro, Mari. Assim, eu costumo dizer que o sucesso não aceita preguiça. Então, é se capacitar melhor, é estudar mais, eu costumo falar que a gente tem que estar com o radar ligado. Então, se eu vou fazer uma viagem de férias a passeio, eu tô com o radar ligado. O que está acontecendo aqui? O que eu posso levar lá pro nosso negócio, né? Eu tô lá vendo televisão, passo uma propaganda no intervalo, falo, nossa, a maneira que esse rapaz abordou na propaganda é interessante, eu vou anotar aqui. Marketing, olha aqui, uma ideia legal. Tô lá à noite, 10 horas da noite, eu tô lá no Instagram, vejo um negócio de uma empresa bacana, eu já mando no grupo. Não quero que eles respondam, mas mando lá, amanhã vocês vão ver isso daqui. Então, primeiro, gostar e querer estar ali, eu acho que é o principal ponto, que esse sonho também tem que ser seu. Segundo, e a partir desse momento que você decide isso, aí é cair para dentro. Você tem que estar com o radar ligado, você tem que saber que não é fácil, que é difícil, que é 7x7, é 24 horas, não tem isso. Dias. Vocês sabem muito bem disso. Tem que viver o negócio, porque isso se você quiser fazer com que o negócio seja próspero e diferente. Então, é isso. Eu vi um podcast de um rapaz que ele tinha uma empresa de suplemento e ele até vendeu recentemente essa empresa. E ele fala assim, gente, eu era obcecado em ser o melhor. E igual você fala que tá escutando, eu também escuto muito e eu vou absorvendo. Ele falava assim, se eu percebesse que tinha um concorrente meu que estava indo numa pegada legal, ele falava assim, se precisar eu compro um colchão, trago para a empresa e fica aqui dentro, porque eu não aceito perder. Então, isso é muito bacana, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que girar os pratinhos, tem que ter o equilíbrio, né? Se você deixa a família de lado, Deus, né? Então, tem que ter esse equilíbrio também. É um desafio, não é fácil, porque tem determinados momentos que você quase deixa um pratinho cair, você tem que correr lá e levantar de novo, né? Com certeza. Mas é isso, e é o que, pelo menos para mim, me dá gás diário de acordar cedo. Eu fico doido para ir trabalhar, eu quero entrar no carro e já ir para a empresa, porque eu sei que vai ser bom, que hoje eu tenho muita coisa para fazer, eu vejo isso como motivação, sabe? Mas é muito, muito interessante a sua fala, tem uma visão, né? É um outro segmento, né, Mariana? Mas as ideias até para
para quem está assistindo, até para os nossos alunos, né, que estão assistindo, entenderem, né? Nós falamos muito isso, até nossos professores, os nossos colaboradores, nós sempre trazemos essa ideia, né, de que ele participe ativamente do processo. Às vezes, quem está lá na ponta precisa aparecer mais um pouco, que é natural, mas você só consegue sustentar aquilo ali se tiver aquela base sólida. Sim. Desde a entrada da empresa, desde quem nunca aparece na empresa, Sim. né? Porque tem gente dentro do escritório que nunca aparece, por exemplo. E que tem a sua responsabilidade que tem enorme, a responsabilidade. Né? Eu sempre falo para os nossos colaboradores aqui, né? Para os professores, olha, eu aprendo muito mais com vocês, Sim. né? Por quê? Para que eles sintam-se pertencentes. Eu preciso, me aprendo não, eu preciso muito mais de vocês do que vocês de mim. É verdade. Então eu preciso, se vocês não estiverem aqui, eu não consigo fazer um atendimento legal da família, eu não consigo fazer uma captação. Então, isso é muito bacana, ouvir isso de uma empresa como a J. Cruzeiro, de uma empresa que passa por um processo de transformação, né, Mariana? Que vem mudando gerações, né? Dentro da educação nós falamos das gerações, né? Geração Baby Boomers, geração X, geração Y, geração, enfim. Né? Hoje nós também passamos por isso, né? Antigamente você tinha 30 anos para mudar a geração. Hoje você tem aí pouco tempo. E nós estamos ali naquela geração, com aquelas características, mas precisamos nos adaptar a essas mudanças, até para nós atendermos essa demanda da educação e entregar esse aluno pronto para o mercado, até para que vocês possam absorver. É uma responsabilidade muito grande, né? Que vocês têm também na formação das pessoas, isso, né? Isso. E, Pedro, e vocês estarão conosco, né, Mariana? É um parceiro nosso na nossa festa junina de 30 anos, né? Estaremos lá. Isso. Mais uma, né? Mais uma. Dessa vez como em clima de festa, de celebração de 30 anos. Especial. E até pra gente já ir encerrando, que o Pedro também tem que trabalhar, é ocupado. A gente queria agradecer por você ter topado vir falar com a gente. Mais uma vez, né? Você como ex-aluno, vir aqui para falar em nome da empresa e a gente saber, e o pessoal do público também, poder viver, né, ver ali no dia a dia o sucesso e saber que é um ex-aluno, que é um fruto do colégio, que tá ali à frente, e ver que é uma pessoa, assim, que sempre foi, né, a gente se conhece a vida inteira, então a gente sabe que não é mentira. Sempre é uma pessoa acessível, uma pessoa de origem simples, que gosta de gente, que conversa com as pessoas, que trata bem os funcionários, que gosta de toda a parte, né, empresarial por um todo. É muito gratificante pra gente, porque nesses 30 anos nós queremos e estamos com empresas que a gente também se identifica. Legal. Então o J. Cruzeiro é um orgulho para a cidade e o colégio admira muito a construção de todo o empenho de vocês. E é um prazer receber você aqui. Eu queria agradecer, né, o espaço, no tempo também. E se você tiver alguma coisa para falar, além do que a gente perguntou, alguma coisa que a gente não perguntou, não pontuou, para falar para os alunos, ou algum recado importante sobre a empresa também? Mari, eu que agradeço, sério, quando chegou o convite eu não pensei duas vezes. Eu falei, nossa, na hora, o maior prazer do mundo, porque a escola, o colégio dinâmico, ele fez parte da minha vida e ele faz parte da J. Cruzeiro. Então, acho que juntou tudo isso, eu falei, não tem como não ir. É com o maior prazer do mundo que eu estou aqui hoje. Parabenizo você também, Fabrício, pelo projeto, e igual você comentou, nós somos colegas por tanto tempo, e ver você hoje à frente também dos negócios, parabéns. Eu sei que não é fácil, é desafiador, existem ali seus desafios, mas você é capacitada, você também vem de berço, você tem uma estrutura familiar que construiu tudo isso, e você tem em casa uma boa escola também, tem uma escola em casa também, né? Literalmente. Não é? Então, para nós também na J. Cruzeiro, ter o Colégio Dinâmico como parceiro é motivo de muito orgulho. Vocês são, poxa, acho que digo top 3 clientes ou um lá da empresa lá mesmo. Se eu puxar lá o histórico, deve ser top 1. Fatia tá lá. E que continue. Então, é muito bacana essa parceria, sempre foi leve. E para nós é muito gostoso, e conte com a gente o que vocês precisarem. Muito sucesso na trajetória, que venha mais 30, mais 30, mais 30. E é isso. Eu acho que a gente precisa dessa junção, dessa união. Isso. Eu acho que boas pessoas precisam estar com boas pessoas, construindo bons propósitos, bons negócios. Então estar aqui, para mim, hoje é motivo de muito orgulho. E quem ganha é Jataí.
né? É isso. Claro. Jataí ganha com o Colégio Dinâmico, Jataí Isso aí. ganha com a J Cruzeiro, ganha com pessoas jovens como vocês, que têm visão de futuro, visão de mercado, né? Então, eu como não sou jataiense... Você é jovem também, Sim, Fabinho. sou, Ele mas como eu não sou jataiense de nascimento, mas eu me considero, eu costumo dizer, até para encerrar, que quando eu me peguei torcendo pela jataiense, lá gritando raposa, eu acho que meu sangue já começou a ficar verde, viu? Pronto. Então, assim, fico muito feliz de vê-los e torço muito pelo sucesso, né? Estamos trabalhando muito pelo Colégio Dinâmico, Isso aí. naturalmente É nítido. pela J Cruzeiro, e é muito bom, e eu tenho certeza que vocês que estão em casa, né, Mariana, Com gostaram certeza. muito, e é importante para você que está aí curtir, compartilhar, contar, mandar pro pessoal, né? Manda no grupo da família, né? Esse Saber episódio, um pouco né? mais das empresas, né, da nossa cidade, de uma empresa tão grande, detalhes que às vezes vocês não sabiam, mas que para nós é muito importante poder divulgar parceiros também, Isso. né? Para todos os nossos pais, muitas famílias que vêm de fora, Sim. de Caiapônia, de Isso. Piranha, de todo o entorno, para que eles saibam, né, onde procurar um trabalho de respeito, de De excelência, referência. de referência, com certeza. Então, é isso. Muito obrigada por participar. E Eu vamos que agradeço. encerrar e a gente te espera na festa para comemorar. Estaremos lá. Eu e o rapazinho, É isso. um caipirinha. Já vamos introduzir Todo mundo ele no na traje, escola, né? isso. Colocar ele na cadeia lá um pouquinho. E vai ter, hein? Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Valeu. Até mais, pessoal.